Cante, gritou a milionária, mas o que a faxineira disse a fez ficar pálida. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No terreno elevado próximo ao castelo, as luzes douradas misturadas com tons prateados brilhavam como uma espécie de poder silencioso da elite. Belo, luxuoso e incapaz de tolerar qualquer mancha. Era o aniversário de 45 anos de Patrícia, uma milionária do setor de comunicação, conhecida como a Rainha da Tela por controlar 3 emissoras de televisão e uma rede de revistas sensacionalistas, todas disfarçadas sob o rótulo de valorização da cultura popular. Não havia Miss no evento. Mas pelo menos 2 políticos de Minas Gerais, 3 cineastas, 4 influenciadores digitais com milhões de seguidores e mais de 20 empresários de renome estavam presentes, todos parceiros de mídia e também companheiros de brindes de Patrícia. No entanto, para Amália, uma faxineira de 32 anos, a única na festa que não usava vestido de gala nem terno, aquele cenário não passava de uma armadilha luxuosa, um lugar onde ela não pertencia, não era reconhecida e, pior, não seria perdoada se cometesse um único erro. Amália vinha da periferia de Bangu, onde as ruas eram estreitas, cheias de lixo, e o samba ecoava das janelas antigas. Todos os dias, ela acordava às 5 da manhã para pegar 3 ônibus até a empresa de limpeza no centro de São Paulo. Hoje, foi convocada para um bico extra, ou seja, servir na festa de aniversário da patroa maior. Patrícia, com um pagamento 1,5 vezes maior. A gerente disse que era uma honra reservada apenas para quem é cuidadosa, calada e trabalha com limpeza impecável. E Amália, com o cabelo preso, pele morena queimada de sol e o rosto sempre voltado para o chão, era a escolha perfeita. Vou te deixar com o saguão principal e o banheiro perto da área dos convidados. Proibido se perder e entrar na zona central. Entendeu? Disse Marisa, a chefe da equipe de limpeza, com uma voz afiada como faca. Sim. Entendi. Amália respondeu baixinho, quase como um fio de voz. E olha, Marisa abaixou o tom, lançando um olhar rápido para as câmeras que circulavam pelo local. Se você fizer alguma besteira, tem gente fazendo live. Não envergonhe a empresa. Da última vez, uma menina foi demitida só porque tirou foto perto da estátua da Patrícia. Amália assentiu. Ela conhecia as regras do jogo. Ali, quem serve deve ser como uma sombra, quanto mais invisível, maior a chance de sobreviver. Às 19h em ponto, os carros de luxo começaram a descer pelos portões, estacionando diante do tapete de veludo vermelho. O apresentador brasileiro, Fernando Ribeiro, surgiu com um smoking branco, sorrindo de forma exagerada. Boa noite e sejam bem-vindos à festa que não é pra gente comum. Ele gritou para as câmeras, arrancando gargalhadas de alguns convidados. Amália abaixou a cabeça, apertando firme o cabo do rodo como se fosse algo capaz de salvá-la da sensação de não pertencimento. Ela ficou encostada atrás de uma coluna de pedra, ao lado do banheiro, esperando o riso diminuir antes de começar a limpar o corredor onde um grupo de jovens havia derramado vinho brincando. Ai, deixei cair, mas tudo bem, é só limpar. Gritou uma moça vestida com um vestido transparente âmbar, erguendo sua taça de espumante e recuando sem sequer notar Amália agachada bem aos seus pés. Perto dali, um sujeito chamado Rodrigo, famoso por vídeos de desafios de viver como pobre por um dia. Caiu na gargalhada. Ei, grava isso aqui, meu pé pisou no rodo. Título: Quando o rico escorrega na pobreza. A câmera apontou para baixo. Amália não ousou levantar o rosto. Ouviu o clique da foto, depois risadas. Era como se um espinho tivesse perfurado sua nuca. Um técnico de iluminação chamado Tomás, que já a conhecia de um programa anterior, se aproximou discretamente e lhe entregou um lenço de papel. Limpa o suor da testa, você está tremendo. E tenta não reagir. Aqui, até sorrir errado vira vídeo. Obrigada, Amália respondeu em voz baixa, sem encarar Tomás nos olhos. Ela sabia que ele era gentil, mas também sabia bem, ninguém podia salvar alguém que estava sendo usado como pano de fundo para o espetáculo da elite. Perto das 20h, a orquestra fez uma pausa. As luzes suavizaram. Uma bailarina de dança contemporânea subiu ao palco no centro do salão, apresentando uma performance com o tema Feminismo no Mundo do Dinheiro. Conforme anunciado pelo mestre de cerimônias. Amália, encostada na coluna, meio escondida atrás da cortina, viu tudo.
Viu a mão delicada de Patrícia erguer a taça de vinho tinto, os lábios sorrirem enquanto os olhos já pareciam vagar. Então, Patrícia espreguiçou-se, bocejou alto e exclamou: bonito é bonito. Mas eu quero mais animação. Todos riram, alguns repetiram: mais animação, mais animação. Patrícia ergueu a taça. Assim todo mundo da equipe de serviço tem que apresentar alguma coisa. Pode cantar, dançar, recitar poema, tanto faz, senão, sem bônus de Natal. Um segundo de silêncio absoluto. E então, gargalhadas ainda mais intensas. Amália ficou paralisada. Olhou para Marisa, a gerente, e viu o rosto dela corado, os lábios se mexendo como se quisesse dizer algo, mas logo desistiu. Ela caminhou apressada até Patrícia e sussurrou: Patrícia, você tá ao vivo na live. Patrícia lançou um olhar afiado. É pra eles brilharem. Vai que viralizam no TikTok. Um garçom hesitante subiu ao palco, começando a dançar shuffle de forma desajeitada. Os convidados aplaudiam como se estivessem vendo uma comédia. O som das câmeras disparando ecoava. Outro garçom pegou o microfone, tentando cantar um trecho de rap. Mas de tão nervoso, acabou gaguejando e alguém gritou: parece um papagaio gago. A sala inteira explodiu em risos. Alguém registrou aquele momento e postou com a legenda: rap, versão proletária pós-Covid. Amália encostou-se mais à parede, abraçando o rodo. Ela já havia presenciado muito desprezo, mas nunca antes vira a humilhação ser transformada em entretenimento coletivo com tamanha naturalidade. Um homem de meia idade, de terno bege, virou-se para ela, apertando os olhos: acho que daqui a pouco é sua vez, espero que saiba dançar. Amália abaixou a cabeça, não respondeu. Mas o olhar daquele homem, que atravessava seu avental e feria sua dignidade, fez com que um calafrio lhe percorresse a espinha. Naquele lugar, a dignidade não valia nada se você vestia uniforme de faxina em vez de um vestido de gala. O ambiente no salão tomou um tom estranho, ao mesmo tempo animado e cruel. As gargalhadas deixaram de ser simplesmente alegres, tornaram-se impregnadas de sarcasmo, o prazer sádico de rir do desconforto dos que estavam abaixo. Os convidados, em sua maioria do mundo da mídia, da publicidade e do entretenimento, já não se importavam com as câmeras. Alguns até faziam lives enquanto zombavam dos funcionários obrigados a performar. Uma jovem chamada Luana, de apenas 19 anos, encarregada de servir bebidas, foi chamada ao palco. Luana gaguejou: Eu não sei fazer nada. Um convidado aparentemente embriagado, grintemente embriagado, gritou: canta uma de ninar. Igual as empregadas da minha casa. Mais gargalhadas. Luana abaixou o rosto, os lábios trêmulos. No fim, ela cantou baixinho um trecho de uma cantiga sertaneja, voz fina, quase inaudível. Mas o som não durou muito. O sistema de som cortou a música dela no meio com um remix barulhento, e alguém gritou: muda a faixa. Música velha, nada a ver com a geração Z. Patrícia, sentada no centro com seu vestido cravejado de pedras brilhantes, aplaudia como se estivesse assistindo a um reality show. Tá divertido, né? Quem falta ainda? Marisa, a chefe da equipe de limpeza, aproximou-se rapidamente, tentando sussurrar: Patrícia, posso encerrar por aqui? Os meninos estão exaustos, e têm turno amanhã cedo? Patrícia inclinou a cabeça, curvou os lábios em um meio sorriso. Ah, você está com medo de que eles não se divirtam. Eu estou ajudando esses pobres coitados a conseguirem vídeos com 100.000 visualizações. Patrícia respondeu com sarcasmo. Fernando, o apresentador da Record TV e amigo íntimo de Patrícia, se intrometeu. Já estou pensando em fazer uma reportagem no próximo programa, Os Talentos Ocultos do Pessoal da Limpeza. Quem cantar mal, bomba mais. Do outro lado do salão, Tomás, o técnico de luzes, escondia-se atrás de uma coluna para não chamar a atenção da equipe organizadora. Ele digitou uma mensagem para um colega. Cara, você tá vendo isso? A gente tá transmitindo um show ao vivo de humilhação. Ao lado de Amália, um outro funcionário, Rafael, sussurrou. Fica longe das câmeras. Os olhos deles estão procurando a próxima presa. Você acha que vão me chamar? Perguntou Amália, a voz trêmula. Rafael suspirou.
Com esse jeito que você agarra o rodo como se fosse sua última esperança de vida. Com certeza. Eles amam os mais assustados. Antes que pudessem dizer mais, Patrícia se levantou abruptamente. O som da cadeira arrastando ecoou. Ela segurava a taça de vinho, e apontou diretamente para Amália. Você aí. Isso mesmo, você que tá esfregando o chão perto do palco. Vem aqui. O ambiente congelou. Todas as câmeras se viraram ao mesmo tempo para Amália. Ela ficou imóvel. As pernas travadas. As mãos tremiam, a garganta fechada. Não sabia nem se ainda respirava. Patrícia sorriu de lado. Você esfrega o chão tão bem, vamos ver se canta também. Aposto que tem talento escondido por baixo desse uniforme. Uma convidada riu, debochada. Patrícia, você é uma humanitária. O comentário irônico arrancou gargalhadas. Alguns bebericavam vinho enquanto faziam lives com o celular, gritando. O ponto alto da festa de hoje chegou. Amália, desorientada, olhou para Marisa, buscando socorro. Mas Marisa virou o rosto, fingindo não ver. Tomás tentou se aproximar, mas um segurança o barrou. Ele olhou furioso e rosnou. Vocês estão fazendo o quê? Ela é funcionária da limpeza, não um palhaço de circo. Amália gaguejou. Eu não sei lidar com muita gente. Me desculpa. Patrícia inclinou a cabeça, fingindo gentileza. Ah, tudo bem, ninguém vai te forçar. Mas recusar é meio desrespeitoso, né? Afinal, hoje é o meu aniversário. Mais aplausos. Mas não eram de incentivo, eram de cumplicidade. Um convidado jovem, sentado perto do palco, murmurou e o microfone captou. Será esse o momento de glória da base da pirâmide? Amália não se moveu. Estava encurralada entre os holofotes, as palmas falsas e dezenas de lentes. Sem saída. Sem aliados. Ela sentiu a solidão cortante, como se toda a sua vida tivesse sido construída para esse instante, virar entretenimento. Outro convidado deu uma gargalhada. Vai logo, moça, os ricos precisam se divertir. Rodrigo gritou. Sobe lá. Canta um bolero, hein? Faz o salão todo chorar. Amália ergueu os olhos para as luzes. Suas pernas avançaram em direção ao palco, passo a passo, pesadas como se estivessem esmagando sua própria dignidade. Ela não sabia como atravessou o tapete vermelho. Só sabia que, ao chegar diante do microfone, seus dedos ainda estavam úmidos com água sanitária. O holofote focou direto em seu rosto. A câmera deu zoom. Alguém ajustou o eco do microfone, fazendo sua voz parecer sair de dentro de uma caverna. Um DJ à esquerda soltou uma sequência de batidas remixcadas de bolero. Uma provocação descarada. Agora é a vez da cantora silenciosa brilhar. Anunciou Fernando, o MC, em tom teatral. Amália fechou os olhos. Ainda sentia o cheiro do produto de limpeza em suas mãos. Lembrou da mãe. Do quartinho apertado em banco, onde havia um radinho velho atingido por relâmpago, e onde as duas ouviam boleros todas as noites. Lembrou-se de quando a mãe dizia: Não cante bolero, Amália. Nunca, promete pra mim. Ela tinha apenas 6 anos. O quarto de pensão mal comportava uma cama de madeira bamba e o radinho amarelado pela fumaça do fogão. À noite, quando Tortura de Amor começava a tocar, Amália acompanhava com batidas suaves no batente da cama. Mas bastava soltar um verso, um só, e a mãe aparecia, desligava o rádio e assentava com olhos flamejantes de pavor. Bolero é coisa de gente falsa. De quem sabe fingir o choro. Fique longe da Patrícia. Na época, Amália nem sabia quem era Patrícia. Achava que fosse alguma vizinha. Uma vez, voltando da escola, cantarolou um trecho de música que ouvira a semana toda. A vida é mais bonita quando tem canção. Nem chegou à segunda frase. A mãe saiu da cozinha e lhe deu um tapa estalado. Cala a boca, eu não quero ouvir. Depois disso, Amália nunca mais cantou. Sempre que ouvia bolero, vindo da casa ao lado, da TV ou de algum carro de som, a mãe fechava as janelas, puxava as cortinas, apagava as luzes. Os olhos dela vasculhavam a casa, como se alguém estivesse espiando. E toda vez que o nome Patrícia era mencionado, sua mãe encolhia.
Um dia, enquanto assistiam TV juntas, apareceu uma entrevista com Patrícia jovem, na época em que começava a brilhar como estrela da televisão. O apresentador anunciou: "Vamos conversar com Patrícia Soares." A mãe de Amália se levantou como se levasse um choque, desligou a TV e ofegou: "Desliga. Não deixa ela te ver na tela. Ela pode olhar de volta. Você não entende. Nunca se deixe filmar." Quando era pequena, Amália pensava que a mãe era paranoica. Mas obedecia. Porque à noite, a mãe chorava até desmaiar. Uma vez trancada no banheiro, ela tremia e murmurava: "Eles não podem ouvir, aquela voz é a trilha." Amália perguntava onde estava o pai, e a mãe só respondia: "Não precisamos de homem. Só precisamos viver em paz." Em silêncio. Sem cantar, sem chorar, sem dizer nada. Essas palavras estranhas proibitivas se entranharam em Amália como um reflexo vital. Ela evitava cantar na escola. Evitava declamar. Evitava até dizer seu nome em voz alta. Quando era chamada ao quadro, o coração disparava, a garganta secava, como se uma melodia maldita estivesse prestes a transbordar da sua infância. Achava que era medo de palco. Mas não. Era o medo da mãe, passado como herança. Quando tinha 17 anos, a mãe começou o tratamento psiquiátrico, indicado pelo médico do posto. Diagnóstico preliminar: transtorno de ansiedade social com delírios persecutórios relacionados a uma mulher da TV que a havia prejudicado. Ela tem 3 canais. Um deles me filmou sem eu saber. Disse que eu cantava mal. Me apagou do noticiário. A mãe gritava na consulta. Ninguém acreditava. O médico só anotava, receitava calmantes e sugeria que Amália a levasse regularmente. A mãe faleceu quando Amália tinha 23 anos. Na última noite, ela sussurrou, com voz vinda das profundezas: "Nunca cante para os ricos. Nunca deixe que vejam que você sente dor. Eles vão rir disso." Amália apenas assentiu. Não sabia se devia acreditar. Mas cumpriu a promessa. Nunca mais cantou nem sozinha, nem no quartinho apertado, nem vendo vídeos virais de faxineiras cantando boleiro e sendo chamadas para a televisão. Ela permaneceu em silêncio, o silêncio mais profundo do que qualquer saudade. Ao crescer, Amália descobriu que a verdade era mais dolorosa do que imaginava. Mas guardou aquilo dentro de si por todos esses anos, sem jamais revelar, até agora. Diante de um palco luxuoso, cercada por celulares, câmeras e olhares que cortavam como lâminas, as lembranças voltaram como um golpe direto. O nome Patrícia, aquele que fazia sua mãe estremecer, era exatamente o da mulher sentada ali embaixo, com uma taça de vinho na mão, olhar gelado e um sorriso vazio. E agora, na festa onde os pobres eram transformados em vitrine, queriam que ela cantasse. Não porque desejassem ouvir, mas para rir. As caixas de som estouraram com uma batida pesada. Rodrigo gritou: "Uhul! Bolero Remix! Vai com tudo, minha filha!" Amália apertou o microfone com força. Suas mãos tremiam, o salão parecia um labirinto distorcido. As luzes piscavam sem parar. A plateia batia palmas, gritava, assobiava. Um convidado berrou: "Vamos lá! Não faça os ricos perderem tempo." O ar ficou denso quando Amália colocou um pé sobre o palco de vidro. Viu seu reflexo nitidamente no chão, uma mulher com os sapatos encharcados, uniforme escuro manchado por respingos de sabão, cabelo preso em um coque bagunçado depois de um dia inteiro de trabalho duro. Ela se sentiu como uma mancha. Ninguém queria pisar, mas também ninguém se incomodava em limpar. Cada passo ecoava sob os olhos escancarados de centenas de pessoas. Alguns convidados já posicionavam seus celulares, prontos para gravar o momento de ouro, como chamavam. Uma voz masculina lá embaixo zombou: "Filma em câmera lenta. Se botar música engraçada por cima, bomba fácil." No centro da plateia, Patrícia recostava-se em sua poltrona de veludo vermelho, o queixo apoiado na mão com expressão divertida. Ergueu a taça de vinho branco, inclinou a cabeça e disse: "Calma, estamos esperando o seu grande momento." O clarão de um flash disparou. O cinegrafista chamado Sérgio murmurou: "Esse ângulo é cruel, parece uma execução." Tomás, técnico de luz, ainda estava ao lado do palco.
Deu um leve soco nas costas e sussurrou entre os dentes. Ela não é atriz, isso é tortura. Amália ficou parada, segurando o microfone com as duas mãos. Nenhuma música tocava. Ninguém a orientava. Apenas holofotes em sua direção e o som do vento batendo nos vidros da entrada. Uma convidada chamada Beatriz cutucou o marido e zombou. Será que ela vai fazer um plot twist estilo novela ruim? O homem ao lado respondeu. Ou tropeça no palco e chora. Já dá um show. Amália abaixou levemente a cabeça. Teve a sensação de que estava se afastando do próprio corpo, como se o mundo já não lhe pertencesse mais. Mas naquele instante, alguém avançou em sua direção, ninguém menos que Rodrigo, o mesmo sujeito que pisou no seu rodo. Ei, deixa eu entrevistar ela. Ele apontou o celular. Transmitindo ao vivo. Qual o seu nome, quantos anos? Tem namorado, vai lançar álbum? Ser chamada para cantar no aniversário de uma milionária é um sonho? As risadas explodiram. Mas Rodrigo não parou. Prefere bolero ou pop? Se cantar mal, eu afino a voz no aplicativo, tá? Amália não respondeu. Mas suas mãos começaram a tremer mais forte. Patrícia fez um gesto com a mão. Deixem a estrela em paz. Ela precisa de espaço para brilhar. Na primeira fileira, um produtor musical de meia-idade chamado Eduardo Soares, virou-se para Patrícia. O que você acha que ela vai cantar? Patrícia deu de ombros. Acho que nada. Mas quem se importa? O que precisamos é de um bom fracasso. Eduardo sorriu de lado. Igual aos realities que você produzia. Derrubava a pessoa, e depois editava como se fosse história de superação. Patrícia deu uma risada seca. Claro. Sempre foi assim. O olhar dela voltou para o palco, onde Amália continuava imóvel como uma estátua. Ninguém se aproximava. As câmeras se agitavam, os rostos dos convidados refletiam a expectativa, esperavam um tropeço, um choro desesperado, ou uma humilhação perfeita, bem ao estilo das redes sociais. Perto do bar, um grupo de jovens começou a cochichar em voz alta. Uma garota chamada Carla comentou. Ela tá congelada. Será muda. O rapaz ao lado, Alexandre, explodiu em risos. Se for, melhor ainda. Imagina o vídeo. A muda que canta bolero. Viraliza na hora. Marisa, a chefe da equipe de limpeza, apertava o celular no bolso. Não ousava mais intervir. Sabia que, se tentasse, ela também seria filmada e dispensada como da última vez. Do canto oposto, outro cinegrafista chamado Raimundo, virou-se para Sérgio e cochichou. O que você acha que ela tá esperando? Sérgio soltou um suspiro longo. Talvez, alguém que suba lá e diga basta, mas ninguém vai dizer. Do lado de fora do salão, um garçom chamado Diego perguntou a Rafael. O amigo mais próximo de Amália. Você não vai fazer nada? Rafael encarava a tela do celular onde o live ainda rodava. Eu não sei o que fazer. Armaram para ela. Amália olhou para o microfone. Ele brilhava, refletindo seu próprio rosto, pálido com os cabelos desgrenhados e os olhos marejados. Lembrou dos tempos em que sua mãe ainda estava viva. Dizia que a voz de Amália era esquisita, fora de lugar, fora de época, mas quando estavam só as duas, sob a luz fraca do corredor, sua mãe pedia que cantasse todas as noites. Sua voz é como o vento. Leve. Mas quem escuta nunca esquece. Essa frase passou por sua mente como uma névoa suave. Um convidado soltou uma risada seca. Acho que travou. Patrícia sussurrou para Fernando. Se eu gritar mais uma vez ela chora. Com certeza. Fernando respondeu. Você é um monstro de audiência, mesmo. Patrícia ergueu as sobrancelhas, prestes a falar mais uma vez, quando de repente Amália levantou o microfone. Ainda estava desligado. Ela tocou o botão, mas não o ligou. Os olhos continuavam fechados. E então, como um reflexo, ela não cantou. Ficou parada. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. Ninguém mais gritava. O desconforto tomava conta. Um convidado se levantou e reclamou alto. Af, que decepção. Vou pegar sobremesa. Raimundo abaixou a câmera, balançou a cabeça e disse em voz baixa. E assim termina.
Uma sessão de tortura disfarçada de festa. A plateia ainda queria mais. Um grupo de jovens começou a rir alto, gritando como se assistissem a um circo sujo. Patrícia se levantou, bateu palmas com desdém, como uma rainha entediada vendo um bobo errar o truque. Mas no exato instante em que ela virou de costas, Amália ainda imóvel, abriu os olhos. Rodrigo rapidamente enfiou o celular na cara dela e gritou no ao vivo. Ela acordou. Segunda rodada valendo. O salão explodiu em gargalhadas. Um feixe de luz azul cruzou o chão, criando um efeito que transformava o palco em um lago falso. Sobre ele, a sombra distorcida de Amália flutuava como uma mancha que não se podia lavar. O DJ tocou um bolero remix, com batida intensa, não por emoção, mas de tanto nervosismo que parecia sufocar. O técnico de som aumentou o eco ao máximo. O som reverberava abafado como se ela estivesse no fundo de um poço, exatamente como o MC Fernando zombara. Combina com quem está sempre lá embaixo. Amália fechou os olhos. O cheiro do produto de limpeza subiu de suas mãos, invadiu o nariz como um lembrete de quem ela era. Algo apertou forte dentro do peito. Alguém gritou. Canta logo. Não somos fãs de estátuas. Uma chuva de assobios estridentes tomou o salão. Depois mais um, e mais. O salão virou uma matilha barulhenta assobiando como cães cercando uma presa prestes a cair. Rafael gritou da plateia. Parem com isso. Ela não está bem. Ninguém escutou. Ou melhor, ninguém quis escutar. Beatriz soltou um risinho de desprezo. Se ela cair, grava em slow motion. Vai direto pro trending. Rodrigo ajustou o filtro da live, encheu a tela de coraçõezinhos flutuando ao redor do rosto de Amália, e murmurou, com ironia doce como veneno. A cantora de bolero direto do banheiro. Bem-vindos ao andar mais baixo do entretenimento. Os olhos de Amália ardiam. O suor frio escorria pela nuca. Ela já não conseguia distinguir os rostos, só enxergava celulares erguidos, câmeras apontadas como fileiras de armas prontas para disparar sua vergonha para todo o país. Foi então que, da direção da orquestra Vicente, o velho violinista olhou para ela. Não disse nada. Apenas inclinou levemente a cabeça. Ela assentiu com um gesto quase imperceptível. O som do violino se ergueu sem aviso, sem preparação. Apenas algumas notas frágeis de La Mentira flutuaram no meio do caos. Mas bastaram para riscar no ar uma linha divisória entre o escárnio e a resistência. Patrícia soltou uma gargalhada. Ótimo, trilha sonora para um sonho fracassado. Amália não respondeu. Ela sabia, não queriam uma canção. Queriam uma queda. Uma nota desafinada. Um erro para virar piada. No fundo do peito, a raiva já havia substituído todo o medo. Ela não era mais a faxineira obrigada a performar. Ela era a acusação no centro da luz. O violino de Vicente cessou, como se nunca tivesse existido. A multidão seguia cercando Amália com um silêncio de opressão. Ninguém interveio, ninguém pediu que parassem. Ela ainda tremia, segurando o microfone. Suas mãos rachadas agarravam-se a ele como se fosse seu último pedaço de dignidade. Abriu a boca para falar, mas a garganta estava seca. Um bafo quente lhe subiu ao rosto, não sabia se era das luzes do palco ou da humilhação. De repente, seu pé esquerdo prendeu de leve no tapete de seda estendido sobre o vidro. Ela se desequilibrou. Tentou instintivamente se segurar com as mãos, mas o joelho falhou. Um grito. Irrompeu da plateia. Não de susto, mas de excitação. Amália caiu de bruços. O microfone voou das mãos, rolando pelo chão. O som da queda não foi alto, mas suficiente para ser captado por todas as câmeras. Ela apoiou as mãos, tentando se levantar. Mas o joelho latejava de dor. As costas estavam encharcadas, a blusa colava na pele como uma armadilha. Estendeu a mão para pegar o microfone. Mas Rodrigo foi mais rápido. Pegou o aparelho, levantou-o diante da câmera e falou diretamente para o público da live. E aqui está. A queda do destino. A classe trabalhadora agradece sua audiência. A plateia explodiu em aplausos histéricos, alguém gritou, caiu e encerrou. Perfeito. Valeu pela comédia. Querida faxineira. Amália não disse nada.
Apenas se levantou, arrumou o uniforme e virou-se para sair. Mas quando tentou caminhar rumo aos bastidores, um segurança alto, usando fone de ouvido, bloqueou a passagem. Você não pode sair do palco sem autorização. Ela franziu a testa. Eu não estou bem, só quero ir embora. O homem permaneceu imóvel. Recebi ordens para manter todos no palco até o fim da performance. Ordem do diretor técnico, você deve permanecer até que o número seja aceito. Amália ergueu os olhos, incrédula, virou-se e viu Patrícia sentada, de braços cruzados, observando com frieza. Ela fez um gesto sutil a Fernando. E logo em seguida, o MC subiu ao palco, sorrindo falsamente. Ah, não vá embora, uma queda não é suficiente. Ainda não ouvimos sua voz, lembra, não pode deixar a apresentação pela metade. Por favor, eu não quero continuar. Amália murmurou. Rouca. Fernando piscou. A voz dele baixou, mas o microfone ainda captava. Nem todo mundo tem a honra de estar aqui, sabia? Você acha que qualquer um é transmitido ao vivo numa festa dessas? E então ele se virou para o público e declarou alto. Senhoras e senhores, nossa estrela quer se retirar. Alguém acha que ela deve completar essa performance histórica? A multidão rugiu. Completa logo. Canta aí. Não desiste não. Ainda nem rimos direito. Amália deu um passo para trás. Sua respiração estava entrecortada. Sentia-se presa num pesadelo repetitivo, onde todas as saídas eram bloqueadas por aplausos. Tomás a observava da cabine, os punhos cerrados sobre a mesa de luz. Mandou uma mensagem. Ela não tá bem. Interfiram. Alguém vai processar isso. Mas ninguém respondeu. Eduardo, o produtor musical, falou calmamente ao microfone, sem disfarçar. Vamos dar mais uma chance a ela. Vai que a voz de vendedora de rua vira o próximo hit do país. Beatriz gargalhou. Ou, no mínimo, vira meme oficial das festas de fim de ano. Patrícia ergueu a taça de vinho e comentou. Ela devia estar grata. Os pobres sempre pedem o direito ao silêncio. Mas quando recebem o microfone, querem desligá-lo. Curioso, né? Amália estremeceu. Aquilo foi o limite. Ela girou nos calcanhares e apressou o passo. Decidida a atravessar o palco, ignorando o som, as câmeras, as luzes. Mas o segurança já falava no rádio, murmurando ordens. Quando Amália tentou passar, ele estendeu o braço. Desculpe, recebi ordem para não deixar ninguém sair da apresentação. Se você sair, eu perco o emprego. Amália recuou, os olhos vermelhos. Você está me prendendo? Ele não respondeu. Alguém na cabine ativou novamente o Bolero Remix. A batida ecoava como tambores de zombaria. Rodrigo se aproximou da câmera e gritou. Rodada 2, pessoal, bora pro viral do TikTok. O clima no salão mudou. Já não era mais piada. Já não era diversão. Era um ritual de sacrifício capturado em cada frame. Um convidado riu alto. Você ainda não entendeu. Você não pode ir embora. Você é o programa da noite. Amália tremia. Virou-se para Rafael e gritou. Me tira daqui. Rafael tentou avançar, mas foi barrado de novo. Ele berrou. Ela não é um brinquedo. Soltem ela. Marisa, a chefe da equipe, continuava parada no canto do palco. Seus olhos tremiam, mas ela não se moveu. Fernando sorriu torto e falou no microfone. Se ela for embora, quem vai nos fazer rir? Uma gargalhada grave varreu a sala. Foi então, num instante em que ninguém esperava, Amália arrancou o microfone da mão de Fernando. Não para cantar, mas para jogá-lo no chão. Um estrondo metálico. A cápsula quebrou. Um chiado agudo explodiu nos alto-falantes. O salão silenciou por completo. Amália arfava, olhos vermelhos de fúria. Chega! Disse, a voz tremendo, vocês acham que têm o direito de obrigar qualquer pessoa a ficar aqui, a se humilhar para receber aplausos de vocês? Patrícia riu, surpresa. Ah, parece que você não entendeu as regras do jogo. Amália se abaixou, pegou a parte ainda funcional do microfone e ergueu até a boca. O técnico de som ia abaixar o volume, mas Tomás gritou no rádio. Deixa ligado.
As câmeras ainda filmavam, mas agora não havia mais risos tortos. Só o rosto de Amália exausta, despenteada, sem medo. Ela falou, ainda trêmula. Eu não sou cantora. Nem sei falar em público. Eu só conheço o chão frio, o cheiro de alvejante, e o silêncio, essa coisa que vocês parecem nunca ter ouvido. Silêncio total. Ela inspirou. Fechou os olhos, como se realizasse um pequeno ritual. E então, ela começou a cantar. Sem trilha sonora. Sem remix. Apenas uma voz nua, que brotava de alguém que todos ali julgavam invisível. Se você me chamar. Bastaram essas primeiras palavras para o ar mudar. Não foi por técnica vocal, foi pela forma como a voz dela tremia, fina como fumaça, mas penetrante como a chuva. Não atingia notas perfeitas, não trazia efeitos de estúdio, mas trazia algo que todos ali haviam esquecido: sinceridade. Eu largaria tudo. O salão inteiro prendeu a respiração. Aquela voz já não era mais resistência. Era a prova viva daquilo que tentaram esmagar durante toda a noite: dignidade. As câmeras pararam de dar zoom. Alguns jovens abaixaram os celulares. Rodrigo, o mais barulhento, agora fitava o palco sem um sorriso no rosto. A voz seguiu. Nenhuma noite eu deixei de sonhar com você. A voz falhou em alguns trechos, mas isso só fazia doer mais. Cada palavra parecia uma lâmina de vidro cortando memórias enterradas. No clímax, ela engasgou, por um segundo e depois retomou, firme: se você me chamar, eu largaria tudo. Ao fim do verso, o salão mergulhou num vazio. Um silêncio absoluto. E no meio daquele silêncio, Amália ergueu a cabeça e encarou Patrícia. Ela disse, com clareza, palavra por palavra: obrigada por hoje, foi graças à senhora que pela primeira vez em 17 anos, eu tive coragem de cantar novamente. Patrícia arqueou as sobrancelhas. Sorriu com desdém. Ah, que emocionante! Amália não recuou. Mas eu também nunca vou esquecer. Foi a senhora, Patrícia Rocha, quem colocou minha mãe na capa de um tabloide em 2008, ridicularizando-a em rede nacional por roubar maquiagem em supermercado, quando na verdade ela sofria de demência. O salão inteiro estremeceu. Patrícia empalideceu. Alguns convidados trocaram olhares. Amália deu mais um passo à frente. Ela era gari na Avenida Paulista. Depois da matéria da senhora, minha mãe foi demitida, chamada de ladra velha. Acabou surtando. Patrícia abriu a boca para se defender, mas ninguém mais ria. A senhora disse na TV, histórias assim mostram a realidade das classes mais baixas. Mas nunca se retratou. Nunca pediu desculpas, nem quis saber o que aconteceu com ela depois da crueldade da sua redação. Alguém sussurrou. É verdade isso. Amália assentiu, mantendo o olhar firme. A senhora acha que hoje é só uma festa, um show. Um palco para autopromoção impiedosa. Mas eu acho que hoje é o fim de uma maldição. E o começo da verdade. Ninguém se mexia. Ninguém mais filmava. Apenas assistiam, pela primeira vez a luz do palco iluminar alguém que sempre esteve apagada. Os holofotes se apagaram, revelando rostos perdidos, desorientados. Era como se o ar tivesse sido sugado do salão, sem brindes, sem música pulsante, apenas um desconforto estendido como uma canção interrompida. Um jovem jornalista murmurou: será que é verdade? Aquilo de 2000 e... Outro, um subdiretor da Record TV, sacou o celular e buscou. Aqui, manchete. Dona de casa de Bangu é flagrada com maquiagem na bolsa. Queria ser bonita como uma atriz, diz. Autoria, equipe editorial de Patrícia Rocha. O burburinho começou a se espalhar como fogo sob cinzas. Beatriz, que rira mais alto que todos, foi a primeira a se levantar, agora com voz desconfortável. Patrícia, vai ficar calada, isso é verdade? Patrícia continuava sentada, mãos sobre as coxas, o olhar sem o brilho de antes. Apertava a taça de vinho, mas não dizia nada. Fernando, o mestre de cerimônias, tentou sorrir, constrangido. Vamos com calma, pessoal, foi só uma apresentação emotiva. Não temos nenhuma prova. Mas Eduardo, o produtor musical, o interrompeu. Não precisamos de prova. O modo como ela conduziu essa festa já diz tudo.
Obrigar funcionários a subir no palco para serem humilhados? Rir do medo deles? Não somos cegos. Um diretor de cinema, ao lado do bar, balançou a cabeça. Ela sempre foi assim. Desde os tempos de espelho da cidade, editava imagens de gente pobre para vender perfume. Uma vez, vi uma jovem chorando nos bastidores porque foi chamada de rosto típico do fracasso estético ao vivo. Beatriz voltou a falar, desta vez com raiva. Você usa o sofrimento dos outros como espetáculo. Mas não faz ideia do preço que eles pagam. Um cinegrafista levantou a câmera. Acabei de transmitir tudo. A cena da Amália jogando o microfone, cantando e desmascarando Patrícia já tem quase 20.000 visualizações, em menos de 5 minutos. Fernando empalideceu. Você transmitiu tudo isso ao vivo. Não fui o único. Vários gravaram. Esse vídeo vai se espalhar por São Paulo ainda esta noite. Tomás, da mesa de luz, caminhou até Patrícia e disse. Olhando direto em seus olhos, a senhora criou a TV tóxica. Mas hoje, foi uma faxineira quem mostrou como um programa de verdade deveria começar. Patrícia não respondeu. Mas os que estavam ao redor já se afastavam do seu círculo de influência. Um empresário cochichou para o assessor. Tire todas as imagens de parceria com ela das redes, a imprensa vai virar amanhã. Um político de Minas Gerais sinalizou para o segurança. Vamos sair. Não quero ser filmado aqui, amanhã vai ter investigação. Os passos em retirada ecoaram pelo salão. Ninguém se despediu. Ninguém mais queria chamar aquilo de festa de aniversário. Amália abaixou o microfone. Desceu do palco. Dessa vez, ninguém ousou impedi-la. Assim que desapareceu atrás da cortina de veludo, Rafael, o amigo da equipe de limpeza, correu até ela, oferecendo uma toalha macia. Não disse muito. Apenas a olhou com os olhos marejados. Estamos todos orgulhosos de você. A equipe inteira viu do refeitório. Você falou por todos nós. Amália assentiu, apertando a mão dele em agradecimento silencioso. Nesse momento, Tomás também apareceu, vindo da mesa de controle. Nas mãos, um pendrive recém-retirado do servidor de gravação. Copiei tudo. Antes que alguém edite. Já mandei para uma redação independente. Estão esperando sua confirmação. Ele olhou Amália nos olhos, sério. Se você quiser, a verdade inteira vai ser contada. Do jeito que você ficou ali, sem abaixar a cabeça. Amália sorriu de leve e enxugou o suor da testa. Pela primeira vez, sentiu que suas costas não estavam mais desprotegidas. Pela primeira vez, depois de tantos anos vivendo como invisível, ela era vista não pelas luzes do palco, mas por pessoas que realmente a enxergavam. Patrícia continuava sentada. Mas seus olhos fugiam. A frieza derretia. A festa antes deslumbrante, arrogante e cruel, foi finalmente perfurada por uma voz frágil como névoa. Ainda havia alguém rindo? Não. Só palmas espaçadas, desta vez sem sarcasmo, talvez por desconcerto. Talvez por arrependimento. Ou talvez porque ninguém sabia o que fazer diante da verdade exposta no meio de um salão de luxo. Um dos membros da organização se aproximou de Patrícia e perguntou em voz baixa. Você quer continuar com o evento? Patrícia apertou a taça de vinho entre os dedos, que tremiam levemente. Pela primeira vez naquela noite, ela não respondeu de imediato. 3 dias após a festa, o vídeo de Amália cantando sem microfone foi compartilhado por um jornalista veterano do jornal O Globo. O clipe tinha pouco mais de 3 minutos sem edição, sem correção de cor, sem narração. Mas em menos de 12 horas, ultrapassou 4 milhões de visualizações. O título do artigo que acompanhava o vídeo era Forçada a cantar para ser humilhada, faxineira faz salão inteiro chorar em silêncio. Logo abaixo, os comentários se multiplicavam. Eu ri nos primeiros segundos do vídeo. Mas depois que ouvi a voz dela, chorei. Me desculpe. Sou filho de uma mulher que limpava quartos de hotel. Amália cantou por minha mãe. E eu sei que ela está sorrindo do céu. Isso não é só uma voz, é o eco da verdade, aquela que as redes sociais costumam distorcer. A hashtag Nós Somos Amália explodiu. Em 2 dias, tornou-se o tema mais discutido do Brasil.
A imprensa internacional também começou a falar da mulher que cantou no silêncio, comparando-a a um símbolo de resistência em uma sociedade que perdeu a compaixão. Os telejornais da manhã, nos maiores canais do país, dedicaram blocos inteiros ao caso. O Bom Dia São Paulo fez um especial sobre o silêncio forçado. Aquele onde o ser humano não tem permissão para ser frágil sem ser filmado em segredo. Num talk show ao vivo, a ativista social Luciana Mendes declarou: Patrícia Almeida e gente como ela acham que podem transformar a dignidade alheia em entretenimento. Mas desta vez, mexeram com a pessoa errada, mexeram com uma alma sem fama, sem poder, mas indomável. Na coletiva de imprensa 3 dias depois, antes mesmo que Amália pudesse falar, o advogado da Associação Brasileira de Defesa do Trabalhador anunciou: Estamos preparando uma ação judicial contra Patrícia Almeida por abuso de poder, violação de dignidade e promoção de assédio coletivo em eventos sob sua responsabilidade. A notícia explodiu em todas as manchetes. Ao mesmo tempo, Joaquim anunciou oficialmente o projeto do documentário A Voz Esquecida, com Amália como narradora. O filme entrevistaria trabalhadores invisíveis, talentos sufocados, pessoas que haviam sido obrigadas a silenciar. Vamos visitar 11 cidades, de Belo Horizonte a Recife, de fazendas a fábricas, declarou Joaquim na coletiva. Não para contar desgraças, mas para despertar o coração das pessoas. Sentada abaixo do palco, Amália estava serena. Sem maquiagem, sem vestido elegante. Mas com olhar firme e luminoso. Um repórter perguntou: Você tem medo de enfrentar a mídia agora? Amália respondeu, sem hesitar: Já tive medo. Mas percebi que, se eu não falar, alguém vai ser forçado a cantar no meu lugar. E essa pessoa talvez não consiga se levantar como eu consegui. Quanto a Patrícia, a avalanche pública varreu todas as máscaras que um dia ela usou. As marcas de luxo cancelaram contratos um a um. A produtora de seu programa Patrícia e Tu anunciou o fim da próxima temporada por incompatibilidade com valores humanos. A Associação Brasileira de Empresários da Mídia divulgou nota: Estamos suspendendo oficialmente a filiação de Patrícia Almeida por conduta antiética e violação dos princípios básicos de direitos humanos. A Record TV, antigo bastião de seu poder, transmitiu um pedido de desculpas oficial do apresentador Fernando. Como mestre de cerimônias, me calei quando devia ter falado. Peço desculpas a Amália e a todos que já foram ridicularizados por não terem microfone na vida. Internautas vasculharam e denunciaram todos os vídeos de zombaria anteriores, forçando os autores a removê-los. Aqueles que haviam escarnecido de Amália, como Rodrigo, postaram cartas de desculpas públicas no Instagram. Passei a vida filmando. Mas naquela noite, registrei o vazio da minha própria humanidade. 1 ano depois. A Sala São Paulo brilhava na noite fria de fim de ano. Do lado de fora, centenas formavam fila, segurando ingressos com os dizeres: Amália. A voz que o silêncio tentou enterrar. Dentro do teatro, Joaquim estava ao lado de Sergio e Tomás, os dois que haviam testemunhado o desprezo daquela festa. Permaneceram em silêncio quando os refletores suavizaram. Amália entrou. Sem música de fundo. Sem câmeras como armas. Apenas um microfone simples. E um pequeno grupo de cordas ao fundo. Ela se curvou. A música começou. A canção de abertura era o mesmo bolero daquela noite. Amor colorido de sol, mas desta vez, ela não cantava sozinha. Na plateia, muitas vozes se uniram, velhos, jovens, operários, artistas. Joaquim sussurrou, com a voz embargada. Eles devolveram a própria voz a si mesmos. A música terminou. Aplausos preencheram o espaço, não estrondosos, não dramáticos, mas constantes, profundos, como uma oração coletiva. Amália olhou para a primeira fileira. Havia uma cadeira vazia. Nela, uma fotografia antiga, de sua mãe, Dona Amália, emoldurada em madeira simples. Ao lado, uma flor silvestre e uma faixa bordada à mão. Obrigada pela sua voz, mãe. Ela se curvou profundamente. Os olhos marejados. Ao se levantar, toda a plateia ficou de pé. Aplaudindo sem parar por 3 minutos. Ninguém sentou. Ninguém falou. Porque ali, qualquer palavra seria supérflua. Amália saiu do palco. Joaquim a esperava. Abraçou-a com força. Não precisamos dizer mais nada.
Você já disse tudo. Amália sorriu levemente, respirando fundo como quem finalmente solta o peso de uma vida. Passei a vida inteira com medo. Mas hoje não tenho mais. Numa entrevista de fim de ano à revista Luz, a repórter perguntou: se pudesse voltar àquela festa, você subiria ao palco de novo? Amália ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: subiria, sim, mas não para cantar para eles. Subiria para provar que todo ser humano tem valor. E que mesmo quando nos empurram até o fundo do poço, ainda podemos levantar com nossos próprios pés, com nossa própria voz. A reportagem encerrou com uma foto. Amália sentada à janela, olhando a rua. Na mesa, o manuscrito de seu livro prestes a ser publicado. A mulher que não cantava com microfone. Abaixo, a nota da redação. Essa história não precisa de enfeites, ela só precisa ser contada, exatamente como nos fez calar e chorar. A história de Amália nos lembra, em um mundo onde o prestígio costuma ofuscar a dignidade, o silêncio não é fraqueza, às vezes é o início de uma voz capaz de mover toda uma sociedade. Cada pessoa, esteja onde estiver na escada social, merece respeito. E quando a bondade, o talento e a coragem são empurrados ao limite, podem renascer como uma força que transforma uma era. Ninguém nasce para ser motivo de riso, todos têm o direito de serem ouvidos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.